Eu saúdo os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura bíblica, nossa jornada maravilhosa em conhecer o nosso Deus e a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Capítulo 41 de Gênesis, lembrando aos irmãos que aqueles que ainda não nos acompanham, nós já temos do capítulo 1 até o 40 lá no canal do YouTube. Então eu convido a todos que nos acompanhem desde lá, tá bom? 2 anos se passaram. Certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas, gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentada, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado, era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tiveram durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então, o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: Devo confessar hoje minhas faltas? Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhou, e em meu sonho parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas, de boa aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaltas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então eu acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereais, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 espigas murchas, mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente.
As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome, e então todo o tempo de abastança será esquecido, portanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou, e concluiu José. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio, que o faraó haja e institua. Perdão, queridos. O sonho. Vamos voltar ali no 32. Perdão, me perdi. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se expressa em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito, e que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e todos os seus sábios e conselheiros, e, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, com quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e o colocou numa corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abrec, inclinai-vos. Assim, José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó, percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos, em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e os depositou nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos na lavoura das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda a medida.
e parecia areia das praias do mar. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim dos 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então ele ordenou o faraó: Ide a José. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Nesse momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender os mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Então, mais uma vez a gente vê nesse capítulo, né, que Deus era com José. Deus era com José. Por que motivo Deus era com José? Porque José só tinha um desejo no coração, que era não desonrar o seu Deus. Nunca. Quando alguém se coloca nas mãos do Todo-Poderoso, os aparentes fracassos são só degraus para grandes vitórias, né? Aos olhos humanos, a vida de José era um fracasso. Um jovem de 17 anos que foi vendido como escravo pelos irmãos para se manter fiel a Deus, ele foi preso injustamente. A história de José todinha mostra que é possível desenvolver e ser fiel, e desenvolver uma fé verdadeira e ser fiel mesmo longe do ambiente religioso. Não tem dúvidas de que foi Deus quem estrategicamente conduziu José até o Egito. Nós precisamos olhar para José. Desculpa, queridos. E entender que não é na igreja que se desenvolve a fé de um cristão. Não de um cristão verdadeiro. A fé de um cristão verdadeiro se desenvolve no dia a dia, quando tudo desafia a prática da fé. A congregação é o lugar onde os irmãos que professam a mesma fé se unem para adorar e para aprender uns com os outros sobre as coisas de Deus. Mas viver a fé no meio dos que não professam a mesma fé é uma outra história. E aí só consegue quem se alimenta, quem alimenta um relacionamento sério e diário com Deus. A fé em Cristo ela deve ser livre de toda a religiosidade. Se a prática da fé depende do ambiente, então ela é uma fé falsa. E quem pratica essa fé é um hipócrita. Deus nunca permite acontecer alguma coisa na vida dos seus servos sem um propósito de purificar ou de arrancar as coisas que não agradam a Ele. José passou por um preparo, e um grande preparo para que o propósito de Deus pudesse se cumprir. E Deus cumpriu seus propósitos.
Agora, nesse momento, José estava pronto para assumir o posto que Deus lhe tinha reservado. Ele seria governador do Egito, não para ele ser exaltado. A gente ouve os pregadores dizendo, né? Você vai ser exaltado como José. Não era esse o plano. Era para ele exaltar a Deus e não para Deus exaltar ele. Esse não era o plano, nunca foi e não vai ser. O plano de Deus não é nos exaltar, queridos. O plano de Deus é ser exaltado através de nós. E José havia exaltado a Deus enquanto ele foi um fiel mordomo. Depois exaltou a Deus como um fiel carcereiro. E agora, certamente, ele seria um fiel governador. Entenderam? Deus estava confiando esse cargo a ele, porque ele já havia provado que ele era digno de confiança, da confiança de Deus. Ser fiel a Deus, queridos, muitas vezes vai custar muita coisa. Mas exaltar a Deus vai ser sempre, sempre a honra do cristão, que mostra. O cristão mostra ao mundo que o seu relacionamento com Deus é verdadeiro, quando diante do mundo ele não está disposto a negar o seu Deus. E quando diante de todo o sofrimento, das aflições, da tribulação, das provas, ele está disposto a crescer, se alegrando nos moldes do seu caráter em Cristo. A alegria do cristão está em ser parecido com Cristo. Ele revela o caráter de Cristo em tudo que ele faz, em tudo que ele é, em tudo que ele fala. Precisamos, queridos, lembrar sempre que o mundo parece que no mundo parece que a gente tem muitas percas. Só que o que para o mundo parece perca, no reino do céu é lucro. Deus não realizou o sonho de José, lembrem bem disso, queridos. Nunca mais se permitam ouvir um absurdo desses. Deus não realizou o sonho de José, ele realizou os seus próprios sonhos para o seu grande propósito. No momento, o propósito de Deus era a salvação de Jacó e da sua família, para que no futuro ele pudesse salvar todos os homens que viessem a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria desta semente. Queridos, esse capítulo fica muito claro, deixa muito claro, e eu espero que a gente possa refletir nisso, sempre. Você não vai ser exaltado, não como o mundo pensa, porque nós somos exaltados quando nós exaltamos a Deus. Deus faz coisas na nossa vida para que Ele seja exaltado através de nós. Nós não seremos exaltados. Esse não é o propósito de Deus. Deus nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa negligência, a nossa falta de entendimento muitas vezes. Que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.